Questão 6. Uma carga elétrica pontiforme positiva é deslocada ao longo dos três segmentos indicados na figura a seguir, em uma região onde existe um campo elétrico uniforme, cujas linhas de força estão bem representadas na figura. Assinale a alternativa correta. Então, olha só. Antes de começar a resolver a questão, vamos tentar interpretar a figura. Primeiro, ela mostra, representado por setas azuis, as linhas de força. O que as linhas de forças representam? O campo elétrico. Então, essa linha aqui está representando o comportamento do campo elétrico em que a carga está submersa. E quando eu tenho um campo elétrico com linhas de forças paralelas, eu estou falando de um campo elétrico uniforme, formado por duas placas paralelas, condutoras, eletrizadas com cargas de mesmo modo, mas de sinais opostos, né? Em que as linhas de força que representam o campo elétrico, elas saem das placas positivas, da placa positiva, em direção à placa negativa. E aí, eles colocaram uma carga elétrica dentro desse campo elétrico, e essa carga elétrica era uma carga elétrica positiva. E colocaram ela para movimentar dentro desse campo elétrico. Tá? Só para a gente entender, independentemente de como essa carga vai movimentar, ela é uma carga positiva. Então, ela vai estar sob ação de uma força elétrica, porque ela foi submersa dentro de um campo elétrico. E essa força elétrica está submetida, como é uma carga positiva, obrigatoriamente ela vai ter a mesma direção e sentido do campo elétrico. Então, se o campo elétrico está para a direita, essa força elétrica também vai estar para a direita. Beleza? Ok? Por que isso é importante a gente saber? Porque se a carga deslocar, por exemplo, verticalmente, a velocidade vai estar na vertical, e a força vai estar na horizontal. Elas vão estar perpendiculares, e força perpendicular ao deslocamento não realiza trabalho. Então, essa carga aqui, colocada neste campo elétrico, se ela deslocar verticalmente, a força elétrica não vai estar realizando trabalho, então não vai estar diminuindo nem aumentando a energia potencial elétrica. Então, por exemplo, se a carga deslocar de B para C, ela não está realizando trabalho. Se ela não está realizando trabalho, ela não está perdendo nem ganhando energia. Tanto é que as superfícies equipotenciais em um campo elétrico, são sempre perpendiculares às linhas de força. Então, cada linha que eu estou traçando aqui verticalmente, ela está representando uma superfície equipotencial, um determinado potencial elétrico. Então, o ponto B e o ponto C, eu posso concluir que eles estão sobre a ação de um mesmo potencial elétrico. Então, se a carga desloca de B para C, se ela está deslocando o mesmo potencial, não vai ter transformação de energia, ok? Da mesma forma que se ela desloca de A para C, ou A para A, ela está indo do mesmo potencial elétrico inicial para o mesmo potencial elétrico final. O que eu posso concluir com isso? Que de A para B e A para C é realizado o mesmo trabalho da força elétrica, porque teve a mesma variação de potencial elétrico. Ela saiu do ponto A, que era um determinado potencial elétrico, e foi para o ponto C ou para o ponto B, que estão na mesma superfície equipotencial.
Ok? Tranquilo? E mais, se a carga está deslocando para a direita, a força elétrica vai estar realizando um trabalho positivo. Vai ser transformação de energia potencial elétrica em energia cinética. Se ela deslocar voltado para a esquerda, de B para A ou de C para A, ela vai estar deslocando contrário à força elétrica. Então, ela vai estar sofrendo um trabalho negativo da força elétrica. E o trabalho negativo da força elétrica faz com que a energia potencial elétrica aumente, seja acumulado, né? Ainda mais. Beleza? Então, dentro dessa interpretação do que a gente discutiu, inclusive aqui agora, que vai estar a resposta dessa questão. Está claro para vocês o que eu discuti até aqui agora? Porque está tudo dentro dos conceitos teóricos que a gente passou nas outras aulas. Tá? Se tiver alguma dúvida, manda uma mensagenzinha que a gente para e explica. Então, vamos lá. Assinale a alternativa correta. Ele quer saber o que é correto. De A até B, a força elétrica realiza sobre a carga um trabalho negativo? Positivo, correto ou errado? Está errado, porque de A para B, ela vai estar deslocando para a direita. Se ela está deslocando para a direita e a força elétrica está para a direita, a força elétrica está no mesmo sentido do deslocamento. Então, a força elétrica estará realizando um trabalho positivo, diminuindo a energia potencial elétrica e aumentando a energia cinética. Tá bom? Então, a resposta A está errada. Alternativa B. De A para B, a força elétrica realiza sobre a carga um trabalho nulo. Está certo ou está errado? Está errado, porque ela está mudando de potencial elétrico. Ela só realizaria um trabalho nulo se a movimentação dela fosse perpendicular às linhas de força. Se a movimentação dela fosse sobre a superfície equipotencial, se o deslocamento, neste caso aqui, fosse na vertical, de B para C ou de C para B, o trabalho da força elétrica seria nulo, mas não de A para B. Tá? Legal? Então, a afirmativa B está errada. Afirmativa C. De A até B, a força elétrica realiza sobre a carga um trabalho de módulo igual a trabalho de C até A vezes cosseno de θ, em que trabalho CA, WCA, né, é o modo do trabalho realizado por essa força entre C e A. Em módulo, o trabalho de A para C e de A para B, ou de C para A e B para A, em módulo, o trabalho vai ser igual. E aqui na questão, está falando que o trabalho de C, o trabalho de A para B, é uma fração do trabalho CA, porque está multiplicando pelo cosseno do ângulo que existe ali. E aí vai dar um trabalho menor do que o trabalho CA. O trabalho AB, nessa questão, nessa alternativa, está falando que é menor que o trabalho CA. E, na verdade, eles são iguais. Então, eu posso concluir que essa alternativa também está errada. Beleza? De B até C, a força elétrica realiza sobre a carga um trabalho nulo? De B até C, ela vai estar deslocando na vertical, enquanto a força elétrica vai estar atuando na horizontal. Se a força elétrica é perpendicular ao deslocamento da carga, ela não vai realizar trabalho. Ok? Beleza? Então, a resposta correta dessa questão é letra D de dado. Foi? E a letra E? De B até C, a força elétrica realiza sobre a carga um trabalho igual àquele realizado
Entre A e B? Não, entre A e B existe trabalho. E entre B e C o trabalho é nulo. Então não tem como ser igual. Resposta letra D, porque a E também está errada. Tá bom? Aqui, me perguntaram. No movimento de A para C, teria mesmo valor trabalho que de A para B? Posso assimilar isso como decomposição do vetor diagonal, que resultaria em uma horizontal e outra em vertical, e esse vertical seria nulo. E então só sobra o vertical, e por isso tem o mesmo valor. É porque, na verdade, é realmente isso. Se essa carga ela estiver deslocando, deixa eu ver se eu entendi e ver se é isso que você quis dizer. Se essa carga estiver deslocando de A para C, o movimento dela... Deixa eu deletar esse aqui que tá dando doido. O movimento dela está nessa direção e sentido. Então, eu posso pegar essa velocidade que está na diagonal e decompor em duas componentes que a gente chama de componentes ortogonais, né? Em Vx, que seria a velocidade dele na horizontal, e Vy. Se a gente parar para pensar na força elétrica atuando, a força elétrica estaria atuando... Cadê? Cadê, gente? Aqui. A força elétrica ela que está na horizontal, ela estaria atuando somente na componente horizontal da velocidade. Não é isso? Então, o trabalho aqui está relacionado somente com o movimento horizontal e não com o movimento vertical. E se eu pensar no movimento AC, o movimento horizontal que ela teve é de A até B, né? Que na mesma linha vertical aqui. Horizontalmente, ela deslocou de um ponto em A até um ponto em relação à reta que passa, vertical que passa por B. Então, é realmente isso. Pode-se pensar dessa maneira também, tá?